Requerimento número 165/2013, promovente vereador Paulo Fernando Martins Antunes. Requer regimentalmente ao excelentíssimo senhor prefeito que envie a esta Casa Legislativa projeto de lei proibindo que no município de Macaé as empresas concessionárias do transporte urbano de passageiros permitam que o motorista acumule a função de cobrador. Requerimento 165/2013, promovente vereador Paulo Fernando Martins Antunes, em discussão. Palavra, presidente. Vereador autor com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, funcionários da casa. Na semana passada, eu fiz um alerta aqui, uma denúncia, quando eu observei um ônibus da CIT vindo da Serra, e lá no trevo da BR-101, eu calculei que deveria ter mais de 100 pessoas dentro desse ônibus. A CIT hoje não respeita ninguém. A CIT hoje quer carregar a gente como se fosse um monte de pessoas emboladas, sem respeito nenhum. Um agravante. A lei permite que no perímetro urbano, Julinho, você pode carregar o cidadão em pé no perímetro urbano. Eles esquecem que para você ir para a Serra até Corro do Ouro, você tem que pegar a RJ 68, que é uma rodovia do estado do Rio de Janeiro, uma RJ. Então não pode ter ninguém em pé. E eu presenciei no primeiro horário, por volta de 9 horas da manhã, 9h30, o ônibus da CIT vindo da Serra, abarrotado, Cezinha. Eu estou deixando um alerta, que se acontecer um acidente com o ônibus da CIT vindo da Serra, vai morrer muita gente. Lá no Rio de Janeiro, não foi pior, que as pessoas estavam sentadas, Renata. Estivessem em pé, tinham morrido muitas pessoas com aquele acidente que o ônibus caiu de perna para cima. Então, esse foi o alerta que eu fiz. E esse projeto aqui, esse requerimento, peço ao prefeito que mande para Macaé, porque é um absurdo. As empresas querem tirar o emprego do cobrador, daquele que vai atender o cidadão quando entra dentro do ônibus. Quer que o motorista dirija, Amaro, e ao mesmo tempo faça a cobrança. Isso tira o quê? A atenção do motorista, presidente. A nossa intenção é essa, é proibir que as empresas do município de Macaé permitam que o motorista faça o mesmo papel que um cobrador, ou seja, função dupla dentro do ônibus. Isso é um absurdo. Vamos sair na frente. Vamos ser a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a proibir essa medida dentro do município de Macaé. Isso é grave e vai acontecer um acidente seríssimo em nosso município e vão morrer várias pessoas. Fico alerta e a denúncia é feita aqui no plenário da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom. O requerimento continua em discussão, com a palavra o vereador Lúcio Mauro. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Não poderia deixar de falar dessa matéria, vereador, parabenizá-lo pela competência de transformar uma indicação que eu faço nessa casa há 3 anos, que a gente vem lutando, parabenizar, e pode contar com o meu voto, que é inadmissível o motorista fazer o papel de cobrador, colocando em risco a população. Parabéns, vereador. Requerimento continua em discussão. A palavra o vereador Igor Sardinha. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, funcionários dessa casa, imprensa. Senhor presidente, gostaria de também parabenizar aqui o vereador Paulo Antunes. Acredito, vereador, que é uma medida fundamental para que a gente coloque freios nessa busca desenfreada pelo lucro somente, esquecendo aí segurança e bons serviços prestados. Até porque o senhor tocou num ponto fundamental, que é a questão da falta de atenção que se tira do motorista ao ele fazer essa dupla função. Existe uma outra questão, é que já existem problemas clássicos no que diz respeito ao transporte público, que é a demora de chegar ao ônibus, a quantidade de tempo que a população espera no ponto de ônibus. E, obviamente, a dupla função, ela contribui para que aquela viagem se torne mais demorada, até porque o motorista ele não vai poder dar a partida enquanto ele dá o troco. Então, vai demorar, o ônibus vai ficar mais tempo parado, vai atrapalhar mais o trânsito, vai demorar mais a chegar. Se a gente puder perceber nas páginas dos jornais, a gente percebe que vem aumentando muito o número de acidentes na cidade, nos ônibus da CIT. E essa questão dessa dupla função é somente uma ponta do iceberg, porque os profissionais estão trabalhando sob pressão.
E aí toda a sociedade, já sabendo das condições de trabalho ruins do motorista cobrador, todo mundo já começa, aquele motorista profissional começa já não a querer trabalhar na CIT, a CIT se vê com dificuldade de pegar profissionais, aí começa a pegar motoristas sem experiência ou sem o treinamento necessário, e uma coisa vai puxando a outra. Vereador Igor, agradeço a defesa do companheiro ao nosso requerimento, agradeço ao vereador Lúcio Mauro. Também dizer o seguinte, vou repetir, quando o ônibus vem da Serra ou vai para a Serra, aquilo é uma RJ. Não se pode andar ninguém em pé. O que mais acontece, né, Renata? São as pessoas vindo da Serra em pé dentro daquele ônibus da CIT. E fico alerta, é proibido pessoas em pé. Eu peço à mobilidade urbana que fiscalize, que multe se for necessário a CIT. Porque se nós fizermos um levantamento aqui de quantas multas tem esses ônibus da CIT no perímetro urbano de Macaé, vai ser um escândalo. Eu vou entrar com esse requerimento. Pedir que a mobilidade encaminhe para essa casa as multas de trânsito que tem os ônibus da CIT, Julinho. Vocês podem ter certeza que vai ser igual ao Rio de Janeiro. Um absurdo. Então, o que a gente quer é o quê? Prevenção com a população que usa o ônibus. Esse é o nosso pedido. Obrigado, vereador Igor. Agradeço pela parte e, para concluir, mais uma vez, parabenizando Vossa Senhoria pelo requerimento. Requerimento em discussão. A palavra, vereador Jorge Jardim. Presidente, queria parabenizar o colega Paulo Antunes. Na realidade, o que vem acontecendo, não só na Serra, vereador, você vê aqui no perímetro urbano também, é uma empresa riquíssima, mas é aquele ditado, quanto mais tem, mais quer, na realidade. Então, o que acontece é o seguinte, tira o trocador, esse trocador que poderia ter seu emprego, que estaria sustentando a sua família. Menos lucro para a empresa, assim ela acha. Então, bota só o motorista para cobrar, mais lucro ainda para a empresa. Mas eu acho que há um órgão fiscalizador do município. Eu acho que existe uma quantidade de pessoas sentadas, assim, acho que até diz no painel do ônibus, há muito tempo que eu não ando de ônibus também, e uma quantidade de gente em pé. Se existe, eu não sei se é a própria Mactlan, poderia fazer uma fiscalização nesses ônibus da CIT, desse péssimo atendimento. Na bicuda, principalmente, semana passada, saiu um ônibus da bicuda pequena, bicuda grande, chegou no meio do caminho e quebrou. As pessoas ficaram a pé. Até pediu socorro para o próximo ônibus chegar lá, perderam o seu serviço, perderam os seus compromissos. Né? Então, existe essa dificuldade. Uma firma rica, uma firma que eu acho que tem que ser quebrado esse monopólio mesmo. Vereador Jorge, dá uma outra partezinha, por favor. Por favor. Só para ajudar, só. Desse perímetro que nós temos lá da Bicuda até a Macaé, que é uma RJ também, tá certo? 162. 162. As pessoas viajam em pé também? Viajam em pé. Olha que absurdo. Mais um crime. É uma superlotação. Obrigado, você lembrou vereador. muito bem. Obrigado. Que Deus proteja que não aconteça o que aconteceu agora no Rio de Janeiro. Mas o motorista não tem culpa, o motorista trabalha estressado com aquela quantidade de gente, então eu acho que tem que ser tomada uma providência. É uma quantidade sentada, é uma quantidade de pé, o que ultrapassar muda essa empresa de ônibus, porque, na realidade, é muito dinheiro. Se parar para fazer a conta do dinheiro que ela está ganhando, nós não vamos terminar hoje. Mas a qualidade de serviço que se presta é da pior possível, principalmente com a população da região serrana. Pessoas que têm que sair cedo da sua casa, 5 horas da manhã, e entrar dentro de uma lata de sardinha. E chegar aqui na cidade, tem que se trabalhar, e no seu retorno à sua casa, a mesma coisa. Então, eu acho que a qualidade tem que haver uma fiscalização nessa CIT, em quantidade de pessoas, e que ela esteja o cobrador, que esse cobrador, além de fazer um serviço melhor, um atendimento melhor ao usuário do ônibus urbano, ele também vai estar defendendo o pão de cada dia da sua família. Parabéns, vereador Paulo Antunes. Requerimento continua em discussão. A palavra, vereador Amaro. Boa noite a todos. Bom, é uma maneira mais absurda de fazer economia. Só mesmo a ganância em extremo grau pode justificar tal fato. Isso finge até mesmo uma CLT.
acúmulo de função. O mais engraçado é que o motorista não pode falar no celular, o motorista não pode fumar, o motorista não pode ser incomodado em nenhum momento pelo passageiro, não pode falar com o motorista, mas o motorista pode dar troco. O motorista fica exposto 24 horas, ou o tempo que ele está trabalhando lá, no período do seu trabalho, exposto a qualquer tipo de cidadão com temperamento tranquilo ou não. Numa dessa aí de dar troco, pode acontecer uma briga, como aconteceu, que o Paulo Antunes presenciou o acidente, né? Viu a tragédia que aconteceu. Eu até peço a Vossa Excelência que, no seu requerimento, por que não fazer uma cabine, não vou dizer blindada, mas pelo menos uma cabine que isole o motorista, porque o motorista tem que ficar focado naquilo que ele se propôs em fazer. Ele não se propôs em fazer e dar troco para ninguém, e sim para transportar um coletivo onde está ali vidas. Então, eu queria parabenizar Paulo Antunes, em nome de todos os vereadores, já parabenizar, mas é isso mesmo. Nós temos que focar nesse mérito, porque, mais uma vez, Paulo Antunes vigiando a City, vindo da Serra, superlotado, e aí, o motorista? Tá? Então, Paulo Antunes, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. A palavra, vereador Manuel Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar, né, de falar nessa matéria, até mesmo porque a gente vê essa situação, vereador Paulo Antunes, acontecer todos os dias nas comunidades. Né? O que acontece? Muitas vezes, por esse tempo que eles perdem, dando troco, depois eles têm que sair, às vezes, disparadamente, para chegar a cumprir o horário. Eles têm que sair correndo, porque eles têm que cumprir o horário. E, muitas vezes, isso aí que acaba trazendo um transtorno a eles mesmos, porque a gente tem percebido dentro da comunidade, o pessoal fica revoltado, né? Como o vereador colocou, sem falar do tempo que ficam aguardando, que muitas vezes não é cumprido os horários, né? E muitas vezes não tem ônibus necessário para atender aqueles horários. O que acontece? Quando ele chega, ele ainda tem que estar dando troco ali, ele vai atrasar o cidadão que vai chegar ao trabalho. Né? Tem o cidadão que vai para o trabalho, ele tem um horário para cumprir. E muitas vezes ele perde um bom tempo ali só para ficar recebendo o troco. E muitas vezes o motorista não tem o troco suficiente ali, não tem agora melhorou, facilitou. Né? Hoje ele tem a facilidade, né, porque é R$1, né? O prefeito, graças a Deus, né, deu essas condições para o cidadão, né, de dar a passagem ali R$1, mas mesmo assim, né, ele pega determinado valor ali que ele não tem, dá uma nota de R$10 para ele tirar R$9. Né, e ele fica ali esperando, vai esperando, daqui a pouco entrou tantos passageiros e acabou o troco. E agora o que fazer? Já aconteceu de motorista ter que sair de dentro do ônibus para ir num comércio, trocar dinheiro para voltar. E aí? E o tempo que o cidadão ficou ali esperando? Às vezes tem uma consulta marcada no médico, ou qualquer questão que ele tenha que fazer na rua. Então, realmente, o senhor está de parabéns, porque o senhor teve uma visão brilhante nessa questão. Requerimento continua em discussão. A palavra, vereador Marcel. Presidente, colegas vereadores, o vereador Paulo Antunes, na semana passada, após sua fala, eu já tinha elogiado a iniciativa, o senhor tinha anunciado que ia fazer o requerimento. Eu penso que é uma tarefa imensa dessa casa e do Executivo, que é instigar o tempo todo a fiscalização, mas uma fiscalização que seja de verdade. Né? Existem inúmeras situações, inclusive de questões trabalhistas dos motoristas, dos cobradores, que são frágeis e têm pouca defesa e pouca repercussão. E essa questão em especial, que é acumular a função de cobrador, né, já desempenhando a função de motorista, e também como a pessoa que recebe na ponta toda a reclamação da sociedade. Todo usuário de ônibus que sofre no dia a dia com o precário serviço de transporte público que a gente ainda vive, ele dispensa toda a sua reclamação, todo o seu estresse, todo o seu, sua vontade de ter um transporte público digno no motorista, que agora é motorista, é cobrador, é ouvidor da empresa, é quem a população reclama.
e, no final das contas, é uma grande vítima, que pode ser vitimado com a própria vida, né, com a própria morte. E a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente não pode deixar que essas situações elas aconteçam. Eu acredito que há uma necessidade, inclusive, da gente entender como que o sindicato dessa categoria tem atuado, porque eu acredito que o salário desses trabalhadores não aumentou. Eu acredito que isso não tenha acontecido. O que aumentou foi a fragilidade desse funcionário, desse trabalhador, a fragilidade do atendimento e o risco à população. Então, vereador, parabéns, é uma boa lembrança e uma boa iniciativa para a Casa e para o Poder Executivo que fiscalize essa empresa. Eu queria lembrar aqui uma situação para concluir, que não só no abuso com os trabalhadores, mas no abuso com o nosso espaço público a empresa tem extrapolado. Eu vou dar um exemplo prático. Aquela avenida ali atrás do Terminal Central, que vai dar na Igreja Universal, é utilizado como estacionamento de ônibus debaixo das placas de proibido estacionar. Então, a gente está ali, inclusive os que estão de fora do ônibus, sujeitos a acidentes por um capricho de uma empresa que é milionária, que desrespeita a população e que merece uma aplicação maior da fiscalização do município. Então, a gente torce para isso e vamos trabalhar para que isso aconteça. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Devo destacar o alto nível do debate dos parlamentares sobre o tema apresentado pelo vereador Paulo Antunes. Aqui também destaco que foi relevante e suscitou outras matérias acerca dessa discussão, inclusive que foi mencionada pelo vereador Paulo Antunes, que é o trajeto rodoviário que esses ônibus fazem, alto risco, que imprime outras velocidades, né, que podem acontecer acidentes bastante graves, com pessoas sendo transportadas em pé. Então, muito boa matéria, e os vereadores estão de parabéns pelo excelente debate. Os vereadores em regime de votação, os vereadores de acordo permaneçam como estão, do contrário, levantes. Aprovado. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto. É só para lembrar aqui que o atual vice-prefeito hoje, Danilo Funk, brigou muito por isso também na legislatura passada, justamente com o vereador Lúcio Mauro. Mas o Danilo brigava muito, que a CIT pegava as pessoas na rua a laço para poder levar para trabalhar e tirava o emprego do trocador. Isso Danilo brigou muito. E pedi a Vossa Excelência, a mesa diretora, que encaminhe uma cópia ao presidente da Assembleia Legislativa e a todas as câmaras do Estado do Rio de Janeiro, para mostrar que Macaé já saiu na frente do nosso requerimento. Muito obrigado, presidente. O requerimento do vereador Paulo Antunes foi acatado e solicito à secretaria que tome essas providências.